Boa noite. Deus abençoe a todos os irmãos, irmãs, do ministério aqui em Suzano, de outros lugares, e os que estão assistindo também essa transmissão. E mais uma vez o Evangelho seja pregado no poder de sua ressurreição. Graças a Deus por tudo. Shalom a todos. Graças a Deus. Bem, vamos ler a palavra de Deus, porque nenhuma transmissão, nenhum culto, nenhuma palestra é completa sem lermos a palavra de Deus. Se você trouxe sua Bíblia, vamos então abrir no livro de Deuteronômio, no capítulo 16. Deuteronômio, repetição de leis, né? A repetição de leis. Deuteronômio 16, vamos começar no capítulo 16, no versículo 1. 16, versículo 1 de Deuteronômio. As Santas Escrituras diz assim: guarda o mês de Abibe, celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então vejo que a Páscoa já está sendo lembrada que é para celebrar de noite. Então sacrificarás a Páscoa do Senhor ao Senhor teu Deus, das ovelhas e das vacas, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado. 7 dias nelas comerás pães ázimos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da sua vida. Levedado não aparecerá contigo por 7 dias, em todos os seus termos. Também da carne que matareis à tarde, no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor, senão no lugar que escolher o Senhor, teu Deus, para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Amém. Graças a Deus. Vou fazer uma pequena oração. Amado Jesus, estamos aqui em obediência à sua santa palavra. E nessa noite nos ajuda, Senhor, a explanar. Ajuda, Senhor, a quem está ouvindo essa transmissão, captar a revelação da onde o Senhor escolheu o lugar para fazer habitar o seu nome. Senhor, abençoe a cada um que está ouvindo, que o Senhor possa realizar as promessas, Senhor, manifestar essas promessas de cura, alegria, satisfação, em todos os sentidos. Ó Deus, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, vamos falar sobre nome e denominação. Nome. Os antigos diziam assim: qual a tua graça? Qual a tua graça?
aí você falava o seu nome. O nome é uma palavra, uma locução que designa coisas, pessoas, animais, é um nome. E sempre foi, desde o começo da humanidade, sempre foi um enigma, sempre foi de algo de suma significância saber o nome de Deus. Uns dizem que é Jeová, outros dizem que é Buda, outros dizem que é Hare Krishna, outros dizem que é uma força positiva, que não tem nome, outros dizem que é a natureza, outros dizem que é o cosmo, o universo, mas Deus, ele tem um nome. E a Bíblia ensina que Deus escolheu um lugar para pôr o seu nome. Ele escolheu um lugar. Deus não pôs o seu nome em qualquer lugar. E hoje, até meados de 1970, 1960, já tínhamos mais de 1000 e tantas denominações. Eu já não sei quantas que fazem até hoje, né? E cada uma com seus nomes específicos, nomes até curiosos, né? Então, quantos nomes de denominações existem? Quantos nomes de igreja? Quantos nomes de ministério? Quantos nomes existem? E todos eles professam ser o nome pela qual Deus representou aqui na Terra. Uma grande verdade é que o Senhor Jesus nunca pôs nome na igreja. Nunca colocou. A palavra igreja, que veio, se eu não me engano, do grego eclésia, ou eclésia, significa chamados para fora, tirados do mundo, chamados para fora, para ficar dentro de uma reunião, uma assembleia. Jesus não se referiu a uma denominação. Você pode reparar, quem coloca nome é o homem. Mas, na verdade, é um fato até polêmico. Não existe nenhuma denominação de igreja na Bíblia. Não existe. Uns falam que é romana, outros falam que é ministério tal, mas isso apenas são nomes que presumem alguma coisa. Mas, na verdade, a única coisa que vemos foi que Jesus disse assim: as portas do inferno não prevalecerão perante a igreja. A igreja, a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele falou de minha igreja. Mas nunca ele denominou essa igreja. É um fato. Chega até a ser polêmico, não é? Bem, você diz, bem pastor, mas a igreja precisa de nome para causas jurídicas, princípio da licença. Não. Eu entendo muito bem isso aí. Acontece que através disso, as pessoas se esquecem. Porque se nós formos olhar para a Bíblia, nunca existiu o nome de igreja. Diz em Atos, em Atos, né? Que os discípulos de Jesus foram em Antioquia, pela primeira vez os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. E quando nós falamos cristãos e olhamos no dicionário a sua etimologia, o seu significado, significa parecidos com Cristo, semelhantes a Cristo, o que segue a doutrina de Jesus Cristo, cristãos. Mas hoje
o cristianismo parece que se resume a uma igreja romana. Aí se resume a quantidade de riquezas, mas na verdade a Bíblia nunca ensinou isso. Então, a denominação, ela especifica o nome de uma igreja. Mas, na verdade, o nome da igreja nunca foi importante. Nunca foi. Foi para as pessoas denominacionais, mas o nome igreja é a parte feminina. Igreja na Bíblia tipifica mulher. E nunca foi importante. Eu vou dizer para você que isso tem um princípio bíblico. Isso não quer dizer que você tem que concordar comigo, mas é um princípio bíblico. Veja, quando Deus criou o homem e a mulher, os dois eram apenas um só. Eram macho e fêmea os criou. Aí depois Deus tirou a mulher de dentro do homem, tirou uma costela e fez um corpo e habitou a mulher dentro daquela costela. Então o homem e a mulher passou a ter corpos diferentes. Mas antes de Eva cair, ela nunca teve um nome. Veja a Bíblia, ela é chamada de varoa, de mulher, mulher de Adão, varoa, carne de Adão, osso de Adão. Mas ela não tinha um nome específico. Quando que a mulher, que representa a igreja, passou a ter um nome? Quando ela caiu. Quando ela caiu, ela passou a ser chamada Eva, que quer dizer mãe de todos os seres mortais. Ou seja, ela é mãe de todos os seres que estão julgados a morrerem. Não era para ser assim. Mas qual era o nome mais importante? É o Adão. E até hoje, embora as leis brasileiras modificaram esse significado, mas a mulher é que recebe o nome do marido. Hoje as leis estão invertendo quatro, né? Mas esta é uma lei até que bíblica, ilustrativa, porque a igreja recebe o nome de Jesus. A noiva de Jesus recebe o nome de Cristo. Porque o nome da igreja, o nome da instituição, se é para agradar a César, ou ter seu documento, seu alvará de funcionamento, o seu CNPJ, isso é coisa de César. Mas as pessoas se agarram a isso a tal ponto que se esquecem que o nome mais importante não é da instituição religiosa. O nome mais importante é o nome de Jesus Cristo. Filipenses diz que não há outro nome dado no céu, na terra, ou debaixo da terra, que pela qual nós devamos ser salvos. Somente o nome de Jesus. Então Deus, ele escolheu um lugar para pôr o seu nome. E o nome de Deus não está em qualquer lugar. Bem, nós hoje, ou na maioria das pessoas, talvez você não, mas você talvez deva conhecer pessoas assim. O que acontece? Você pergunta para eles, é você um cristão? Não, eu sou da instituição religiosa tal, eu sou da igreja tal, eu sou do ministério tal. Quer dizer, eles se fanatizam até nisso, colocando o nome da instituição primeiro. E este nome não tem salvação. Isso eu estou dizendo respeitando todas as denominações, respeitando todas as igrejas, mas não é o nome da igreja, não é o nome da sua igreja que estabelece. Deus não vai pôr o seu nome em qualquer lugar. Ele já estabeleceu aqui nas leis de Deuteronômio. Deus tem um lugar para pôr o seu nome. Então, a maioria das igrejas supostamente dizem representar esse nome, mas não levam a sério, não levam de um modo cabal essas coisas. Por quê?
porque ela sempre coloca o nome de suas igrejas em primeiro lugar. E se não for da sua igreja, se não pertence à sua instituição, está fora do quadro. Então você perceba que quem cria separação e sistemas é o homem. Porque Deus nunca permitiu criar outro nome, a não ser o que ele mesmo colocou. Veja, existem igrejas que pensam que só a marca dela está registrada no céu. Não, se não for da minha igreja, está errada. Se você não pertencer ao meu sistema religioso, você está errado. Fazem uma cerca, um círculo e isolam. Mas o nome de Jesus nunca fez círculo, nunca fez cerca. O nome de Jesus é universal. E todo aquele que aceita o nome de Jesus, ele não tem discriminação. Vamos ler aqui em Atos, no capítulo 2, nós vamos perceber que o nome de Jesus Cristo, ele é completamente sem restrição nenhuma. Olha só. Aqui estava se cumprindo a profecia do capítulo 2, de Joel também. Então, Atos 2, no capítulo 2, está escrito assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E é isso que eu queria que você atentasse aqui. E acontecerá que todo aquele, veja, todo aquele, não está dizendo que é só da sua igreja, não está dizendo que é só do seu sistema religioso, é todo aquele, ou seja, é para todos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui acabou a denominação. Aqui acabou o sistema. O nome de Jesus não obedece sistemas. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Não precisa de uma carteirinha de membro, não precisa que seu nome seja escrito no livro de rol de membros. A invocação desse nome. Agora, aonde que está esse nome? E esta pessoa em que Deus escolheu antes da fundação do mundo, em sua presciência divina, ele escolheu pôr o seu nome, ele profetizou isso daí. Vamos agora para Isaías capítulo 9. Eu quero ler agora para você Isaías capítulo 9, onde foi profetizado o lugar para ele pôr esse nome. Olha aqui. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele disse que esse nome, o nome que ele escolheu, o nome e o lugar que ele escolheu pôr, ele disse que seria maravilhoso,
seria um príncipe da paz, seria chamado Deus forte, Pai da eternidade. E ele disse que seria um menino que nasceria. Então, era um menino, aquele a qual João Batista, ao conectar-se para batizá-lo no Rio Jordão, dizia: eu que deveria ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus disse: assim nos convém, João, cumprir toda a justiça. As escrituras tinham que se cumprir. Não poderia se passar por cima das escrituras. Você nunca vai ver Jesus passando por cima de sua própria palavra. Você sempre vai vê-lo cumprindo a sua palavra. Então este lugar, que lá em Deuteronômio diz: farei habitar o meu nome num lugar específico. Vocês vão me adorar, vocês vão celebrar a Páscoa, vocês vão me servir nesse lugar aonde eu fazer habitar. É o único lugar que eu porei o meu nome. As pessoas, os homens, colocam o nome dele em tudo que é lugar. E até leva o nome dele em vão. Mas Deus colocou o seu nome no seu Filho. Amém. Graças a Deus. Então, esta que está a maravilha. O lugar que Deus escolheu para pôr o seu nome não é uma igreja. O lugar que Deus escolheu para pôr o seu nome, para nós o adorarmos, para nós o servirmos, não é uma denominação. O lugar de ponto de encontro entre Deus e os homens para fazer a verdadeira adoração, que é a verdadeira adoração em espírito e em verdade, e Deus procura esses tais adoradores verdadeiros em espírito e verdade. Não é uma igreja, não é uma denominação, não é um sistema, não é uma religião. Religião é filantropia. Nós estamos falando de revelação de lugar, revelação de íntimo, revelação de transformação de vida. Então, o que se pergunta é de: você é um cristão? Não, eu sou da igreja tal. Eu sou da igreja tal. Isso não é bíblico. Isso é uma inventação humana. Isso é um dogma, isso é um credo. Isso é um costume que não é bíblico. Na Bíblia existe: e foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então, não existe nenhum nome importante na Bíblia. O nome daquela igreja é forte. O nome daquele ministério é forte. Forte por quê? Porque tem membros? Porque tem bastante membros? Porque tem grandes catedrais? Isso não é medido. O poder de uma igreja não é medido pela quantidade de membros, embora nós queremos que todos se convertam. Quanto mais cristãos, melhor. Mas o poder de uma igreja não está em números. O poder de uma igreja não está no quesito de quantas coisas ela tem desse mundo. Embora tudo isso tenha o seu equilíbrio. Tudo isso é bom. Mas o poder da igreja está no reconhecimento desse verdadeiro nome. Nome que deve ser respeitado. Nome que deve ser honrado. Nome que deve ser exaltado. Nome que deve ser prescrito para a salvação, para a cura. Tudo o que fazeis, por obras ou por palavras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, é importante? É muito importante. Você diz: mas pastor, então todas as igrejas... Eu não estou falando de todas as igrejas. Eu estou falando que na Bíblia, Deus escolheu colocar o seu nome. E não foi em uma igreja. A igreja não salva. Ela pode apontar a salvação. A igreja não cura. Ela pode apontar a cura divina. A salvação só vem através de um nome.
E não é o nome de um ministério, não é o nome de um sistema, não é o nome de uma religião, de filosofia. O nome que salva é Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, por mais que eu respeite a sua denominação, por mais que eu respeite o nome da sua igreja, o nome do seu ministério, mas não existe salvação neles. Eles podem apontar a salvação, se é que creem em toda a palavra, em toda a Bíblia. Mas há um lugar onde Deus escolheu pôr o seu santo e sagrado nome. Então, quando nós vemos biblicamente que depois de Noé, depois de Adão e Eva, Caim e Abel, demorou algumas gerações para que Deus retornasse a ser adorado. Eu gostaria que você lesse comigo em Isaías, no capítulo 4, versículo 26. E você perceberá que em Isaías, no capítulo 4, demorou um bom tempo para que o nome de Deus fosse invocado. Aqui está dizendo o seguinte: 26. E tornou, 25, tornou Adão a conhecer sua mulher. E ela deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Sete. Porque dissera: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Agora a Bíblia diz: então se começou a invocar o nome do Senhor. Porque não tinha invocação. Se você perceber, quando Caim foi para uma terra distante, casou com a sua própria irmã, eu não sei se você sabe, mas Caim casou com uma de suas próprias irmãs de gerações. Porque ele fundou uma civilização, ele fundou uma cidade. E nessa cidade tinha várias religiões, mas o verdadeiro nome nunca tinha sido invocado. Só passou-se a ser invocado depois de 7 e de anos. Então você veja que sempre é um enigma. Você pode estar adorando um Deus fictício, um Deus através de uma imagem feita de barro, de pedra, de madeira, de porcelana, mas é fictício. Existe um Deus verdadeiro e Ele colocou o seu nome em uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Então, eu não canso de pregar, não canso de clamar: Senhor Jesus Cristo é o único Deus. Deus estava dentro de Jesus, reconciliando consigo o mundo. Deus e Jesus são a mesma pessoa. Ele criou um corpo e colocou o seu nome lá nesse corpo. Você sabia? Você olha para o Antigo Testamento, você percebe que toda mulher, quando ela está grávida e quando ela dá luz, é ela que escolhe o nome. É ela que escolhe o nome. Então, se você vê o nascimento, os nascimentos dos patriarcas, dos filhos de Abraão, Isaac, Jacó, José, a mulher que escolheria o nome, isso sempre foi assim. Mas quando Maria recebeu do Espírito Santo e foi grávida do Espírito Santo, Deus não permitiu ela pôr o nome. Não permitiu. O anjo apareceu para ela: olha, Maria, o Espírito Santo fará sombra sobre você. E você ficará grávida do Espírito Santo. E você terá um filho. Ela disse: mas como que eu vou ter filho que eu não conheço um varão? Descerá sobre ti a sombra do Espírito Santo e você conceberá do Espírito Santo. Você vai ter um filho. Só que esse filho, você vai pôr o nome de Jesus. Aquele nome veio do alto.
Aquele nome foi proferido pela boca do anjo Gabriel, veio proferido, quer dizer, Deus tinha um nome, e ele mandou Gabriel. Ele mandou Gabriel dizer assim: vai dizer a Maria que ela vai ficar grávida, mas ela não vai poder pôr o nome. Já dá para ela a receita completa. Ela vai ficar grávida e tem que pôr o nome de Jesus. Maria não escolheu o nome. Foi Deus que escolheu o nome de Jesus. Deus escolheu o nome para colocar em um lugar. E esse lugar era o corpo de Jesus, que nasceu sobre a Maria, porque a Bíblia diz que uma virgem conceberia. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer, irmão, que Deus não faz denominação. Deus não cria sistemas. Deus não cria e fecha círculos. O nome do Senhor é invocado, é temido e sem discriminação nenhuma, essa pessoa é aceita. Graças a Deus por isso. Quero que você me entenda. Agora você diz: pastor, como que o senhor me prova que Jesus era Deus? Como que o senhor vai dizer para mim que ele era Deus? Bem, eu posso levar você de volta para as Escrituras, aonde quando Moisés teve o seu chamado para retornar, não é? Para o Egito, com 80 anos, uma velha bengala na mão. Então Moisés disse assim: Senhor, eu vou. Porque até o próprio Moisés estava curioso em saber o nome daquele que falava com ele através da teofania da sarça ardente. Era um fogo que não consumia, e aquilo era a glória de Shekinah, aquilo era a glória de Deus. Então mandou Moisés tirar o sapato, a terra santa, falando com Moisés: volte, você será Deus e Arão será seu profeta, alguma coisa assim. E Moisés estava curioso: Senhor, deixe-me vê-lo. E quando Deus permitiu que Moisés o visse, ele apareceu de costa para Moisés, e Moisés disse: é como se fosse um homem, eu vi as suas costas. Mas Moisés queria saber o seu nome, porque ele disse que escolheria o lugar para porcionar. Agora veja, quando Moisés diz: Senhor, eu vou no Egito, mas eles vão perguntar quem que me mandou. Eu tenho que falar o nome de alguém, eu tenho que dizer qual denominação que me enviou. Não é assim? Você é enviado pela denominação tal, você é enviado pelo sistema tal, Não. Deus põe tudo isso por terra. Sabe o que Deus disse para Moisés? Moisés, vá e diga que eu sou, vos enviou a vós. O eu sou. Então aquelas palavras sagradas, eu sou, que todo rabino, todo judeu, escriba, tem uma pena especial para escrever essa Bíblia, escrever a Torá, e quando chega naquele eu sou, Elohim, Elá, Elohim, ele troca de pena, tem uma pena só para escrever o nome desse atributo, eu sou. E ninguém poderia pronunciar essa palavra, porque o eu sou saiu da boca de Jeová, aquele ser sobrenatural falando com Moisés. Amém? Captou aí? Agora vamos para o Novo Testamento. Precisamente no Evangelho de João, no capítulo 6. Então, Jesus está tendo um debate com os fariseus que tinham a Bíblia na cabeça. Para ser um fariseu, um saduceu, tinha que saber praticamente a Torá inteira de cor. Eles sabiam. Herodes perguntou assim uma vez: da onde sairá o rei dos judeus? Um escriba levantou e disse: e tu, Belém de Efrata, não é? De maneira nenhuma és a menor de todo Israel. De ti, Belém, sairá o Salvador, o Redentor. Ele sabia de cor, e Herodes sabia daquilo que podia perguntar aos escribas. Então, aquilo era guardado no coração deles, em corpo, espírito e mente. Não era como nós, que guardamos a Bíblia na estante e só lemos de 15 em 15 dias, ou apenas a colocamos em Salmo 91 para defumar a casa. O judeu gravava em seu coração, em sua mente, de dia e de noite, a palavra do Senhor.
Então, Jesus estava tendo um debate com os fariseus, só que os fariseus perdiam. Por quê? Nunca se soube que Jesus foi na escola. E aqueles fariseus eram criados debaixo de teologia judaica, de teologia da Bíblia, da Torá, desde quando crianças. E Jesus convencia eles das Escrituras, porque Jesus não era apenas um homem. Jesus era aquele ser que tinha escrito as Escrituras, que tinha inspirado os profetas a escreverem. Amém? Então, eles estavam brincando e disse: olha, eu sou o pão que desceu do céu. Jesus nunca caiu do céu. Quem caiu do céu foi Lúcifer. Lúcifer caía como uma estrela cadente, mas Jesus nunca caiu. Ele desceu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná no deserto, mas estão mortos. Verdadeiramente, meu corpo é comida, meu sangue é bebida. E aquilo aterrorizou a mente carnal e intelectual do sistema religioso da época. Porque o sistema religioso apenas acredita do modo que eles ensinam. E se não estiver como eles ensinam, eles condenam toda coisa. Não é desse jeito. Nós temos que fazer aquilo que Jesus mandou, examinar as Escrituras. Examinar as Escrituras, porque cuidais nela ter vida eterna. E são elas que de mim me testificam. Quer dizer, todo o assunto da Bíblia é Jesus. Então, quando Jesus disse que ele era o pão do céu, não é? E isso, aquilo, aquilo outro e tal. E aí Jesus chegou a dizer assim, Evangelho de João, capítulo 6, dizendo assim: vosso pai Abraão, os fariseus diziam, nós temos por pai Abraão, você não sabemos de onde tu vens e nem de onde tu és. Jesus sorriu e disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não estavam procurando me matar. Porque o sistema religioso é o único sistema que, em nome de igreja, persegue, mata e destrói. Foi assim desde os antigos tempos das eras da igreja. O sistema religioso odeia, mata, destrói, persegue em nome de Deus. É o único que consegue fazer isso. Então Jesus disse: se vós fosseis filhos de Abraão, não estava procurando me matar. Aí os fariseus diziam: você tem demônio? Quem está tentando matar? Porque Jesus estava olhando o coração deles. Jesus era Deus encarnado e Deus não olha a aparência do homem, olha o que está no coração. Ele diz: quem disse que quem quer matar você? Tens demônio? Quem quer matar você? Agora você diz que Abraão quis ver o seu dia? Você diz que você também é descendente de Abraão? Que Abraão viu você, você viu Abraão? Você não tem nem 50 anos de idade, Jesus. Porque Jesus tinha 30 e poucos anos de idade. Mas a sua aparência era como tivesse 50 anos. Desgastado, saturado. E a sua aparência era de homem trabalhador desgastado. Tu não tens 50 anos e dizes que viste nosso pai Abraão? Como isso? Na verdade vos digo que Abraão viu o meu dia e exultou. Ele, mas como ele viu o seu dia? Você não tem 50 anos? Então Jesus fica em pé. Oh, como eu posso imaginar? E ele vai lá na Torá e traz aquelas duas palavras que saiu da boca da teofania, falando com Moisés: eu sou, e diz: antes que Abraão existisse, eu sou. E aquilo deu uma conotação tão de sacrilégio, de falta de respeito, que os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, porque ninguém poderia falar. Eles eram ensinados lá na sinagoga, até o próprio sumo sacerdote, quando chegavam na hora de falar o eu sou na Bíblia, ficavam quietos, ninguém poderia pronunciar aquela palavra eu sou, a não ser o próprio Deus. E ele pronunciou: antes que Abraão fosse, eu sou. E aí nós poderíamos ir mar adentro
E faltaria tempo para nós entrarmos. Eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida, eu sou a videira, eu sou a ressurreição, eu sou a roda dentro da roda, eu sou o amigo dos amigos, eu sou a rosa de Saron, sou os lírios dos vales, o grande eu sou. Ele usou as palavras sagradas que só Deus poderia pronunciar. E Deus na terra pronunciou, porque Jesus era o lugar aonde Deus escolheu habitar o seu santo nome. Amém? Graças a Deus, Ele é Deus. Ele é Deus hoje, Ele é o de ontem, hoje e eternamente. Ele é o Pai da eternidade. Jesus Cristo, Ele é Deus. E se Ele não for Deus, Ele seria o maior desastre. Ele estaria fingindo. Mas Ele é Deus. Ele provou isso ao ressuscitar mortos, ao curar as pessoas instantaneamente. Quando os fariseus chamavam ele de Beelzebu, de príncipe dos demônios, os demônios, quando os via, disse: o que queres comigo, filho de Deus, o Altíssimo? Os demônios reconheciam a sua divindade, mas a religião queria matar-lhe. E o mesmo caso acontece hoje. Por quê? Deus escolheu um cordeiro, Deus escolheu um homem para pôr o seu nome. E esse homem é Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro. A doutrina falsa da Trindade diz que Jesus é o segundo. Mentira! Jesus nunca foi o segundo, nunca a Bíblia diz que Jesus é o segundo. Jesus disse em Apocalipse: eu sou o Alfa, eu sou o primeiro, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro, eu sou o derradeiro, e fora de mim não existe Deus. Se você olhar o Jeová do Antigo Testamento, você verá que é a mesma pessoa de Jesus do Novo Testamento. E lá em Isaías está escrito assim: eu sou, ó Israel, o teu marido. Em Coríntios, Paulo diz: eu quero preparar a noiva pura a um marido, a saber, Cristo. Tudo se resume. Deus escolheu um lugar para pôr o seu nome, e não é na igreja, não é num sistema, não é numa filosofia, não é no ministério, é num homem. E esse nome, e esse homem é Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Por isso que nós não damos valor a nome de igreja, porque não existe salvação no nome da igreja. Não existe promessa para expulsar demônios em nome de igreja. Não existe promessa para cura em nome de sistemas. Só existem promessas acerca do nome de Jesus. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Seu nome maravilhoso, Príncipe da Paz, Pai da eternidade. Aleluia. O seu nome é Jesus, o Cristo, o nosso Cristo, o único, Jesus, Senhor, o Cristo. Para que saibais, usando as palavras de Pedro no capítulo 2, para que saibais, ó casa de Israel, que Deus o fez Senhor e Cristo. Aí está seu nome completo. Senhor Jesus Cristo. Foi o nome, foi a pessoa que Deus pôs o seu nome. É em Jesus que o adoramos. É em Jesus que nascemos de novo. É em Jesus que recebemos o batismo do Espírito Santo. É em Jesus que recebemos a cura. É em Jesus que a igreja caminha. Deus te abençoe. Deus te dê graça e poder, porque esse lugar que Ele escolheu pôr o seu nome é em Jesus Cristo. Shalom. Deus abençoe. Amém.